Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. Olha, o CAD, ele abriu apuração preliminar sobre a conduta de bancos contra o parcelamento de compras sem juros. Tem uma briga aí acontecendo porque o Congresso Nacional quer acabar com o crédito rotativo de bandido que é praticado aqui pelo setor financeiro nacional. Juros extorsivos, marginais, criminosos, de 430% ao ano. Isso é coisa de bandidão, assim, de alto quilate. E é preciso acabar com essa patifaria desse crédito rotativo no Brasil. 430%, isso é coisa que deveria, num país sério, levar os praticantes desses juros à cadeia, né? Então, isso está pautado já no Congresso. O Congresso deu aí 90 dias para se tentar um acordo, mas que deverá fixar um limite máximo para os juros do rotativo do cartão e no máximo 100%, no máximo 100%. O que vai ser um grande avanço, sem sombra de dúvida. Os bancos estão esperneando, e o CAD abriu uma operação preliminar com relação aos bancos que estão querendo criar dificuldades com relação ao parcelamento de compras sem juros. O CAD pede informações a bancos e representantes do setor de cartões para verificar se há uma estratégia coordenada. Então, há uma apuração aí preliminar sobre uma suposta atuação conjunta de instituições financeiras para atrelar o redesenho do parcelamento de compras sem juros à discussão sobre o rotativo do cartão de crédito. Associação de dirigentes lojistas, do varejo, está todo mundo aí se unindo contra essa manobra orquestrada pelo setor aí bancário. O órgão de defesa da concorrência busca saber se dois ou mais bancos se articularam para criar uma estratégia conjunta e agir de maneira coordenada para criar uma situação de mercado. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico. Para avaliar se leva o caso adiante, o CAD pediu informações a bancos, bandeiras de cartão de crédito e associações, como a Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, que representa aí uma série de instituições desse segmento. A decisão pela abertura do procedimento preparatório foi tomada depois de informações não oficiais chegarem ao órgão sobre uma suposta ação coordenada dos bancos para impor mudanças no parcelamento de compras sem juros por meio a limitações dos juros no rotativo do cartão de crédito. Os bancos falam em subsídio cruzado entre as modalidades por conta da inadimplência. Na prática, isso quer dizer que um mesmo cliente que efetuou diversas compras parceladas pode eventualmente no futuro enfrentar dificuldades financeiras e pelo volume acumulado de compras não conseguiu honrar o pagamento integral da fatura do cartão, caindo assim no rotativo. Por outro lado, parte do setor de cartões de crédito rechaça uma relação de causalidade entre as duas modalidades e nega que a inadimplência seja maior nos prazos mais longos do que nos pagamentos à vista. Apesar dos interesses conflitantes nessa equação, os participantes são unânimes em um ponto: não há bala de prata que sozinha resolva a questão. Muito bem, está aí. Esse é um assunto importante, a sociedade precisa estar atenta, vigilante, mobilizada. É super importante a manutenção dessa modalidade de pagamento de crédito sem juros, como já existe no Brasil, né? Isso é algo antigo aqui, já está dentro vamos dizer assim, da lógica do consumo no Brasil. Por outro lado, o crédito rotativo precisa acabar mesmo, é uma sem-vergonhice, não dá para aceitar pressão de banco em relação a isso. É preciso seriedade, é preciso dureza do Congresso Nacional para dar um basta a esses juros bandidos, juros criminosos que são praticados aqui. Isso precisa acabar. Não há mais o que esperar. Então, o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira, precisam dar um fim a essa pouca vergonha que é o crédito do rotativo, os juros do rotativo do cartão de crédito. Não tem mais como sustentar essa coisa grotesca que é praticada aqui e que enriquece os banqueiros e que condenam os pequenos, né, sobretudo, a sociedade brasileira, a gigantescas bolas de neve por conta de uma má administração de suas dívidas, né?
O presidente do Tribunal de Contas da União dá ok para início do processo de consenso da Oi, só que os outros ministros ainda precisam se posicionar. Mas essa bola está andando dentro do Tribunal de Contas da União. Ele deu sinal verde, agora recentemente, para a admissibilidade integral do processo de solução consensual entre Oi e Anatel, com a participação do TCU. E esse é um marco importante que, na prática, inicia a contagem de prazos e os ritos formais para uma conciliação entre as partes, com o aval do Tribunal de Contas. O que está em jogo aqui é as discussões sobre a migração do contrato de concessão para autorização por parte da Oi, as expectativas da Oi versus as expectativas da Anatel, a questão das multas da Anatel em relação à Oi e a questão da arbitragem da Oi contra a Anatel. Tudo isso está dentro desse contexto. E uma solução consensual pode agradar a todos e evitar os efeitos de uma arbitragem para o governo federal, né? Então, isso está em debate, mas a coisa andou agora com o sinal verde do presidente do Tribunal de Contas da União. Vamos lembrar que a Anatel, com o TCU, tem uma expectativa de que a Oi pague de 20 a 22 bilhões de reais para fazer a migração para o regime de autorização, e a Oi tem uma expectativa de receber 50 bilhões por conta da arbitragem. Então, você vê que parece uma conversa de maluco, né? Um quer uma coisa, outro quer a outra, e eles não se entendem. Então, é possível construir uma solução consensual? É isso que o ministro Bruno Dantas, do TCU, está tentando criar essa possibilidade. Não sabemos se vai ser possível, mas a tentativa está sendo feita, né? Essa tentativa, ao meu ver, é positiva. Com esse sinal verde do ministro Bruno Dantas, falta agora os demais ministros do TCU também darem um ok, porque vai ser feita aí a criação de uma comissão. Essa comissão terá, em tese, 90 dias para fazer um debate e tentar construir um entendimento entre as partes. Se não conseguir fazer isso em 90 dias, ele poderá prorrogar esses trabalhos por mais 30, e aí são 120 dias, estamos falando de 4 meses, né? Depois disso, tem aí um período de manifestação para o TCU, ajustes, Ministério Público, né? Então, aí tem todo um prazo, e aí, vamos dizer assim, no prazo máximo, nós podemos estar falando de 210 dias, se todas as prorrogações forem utilizadas, como é de praxe no setor público, né? 210 dias. E aí, o que a gente entende é o seguinte, que tudo isso precisa avançar, né? E, em paralelo, o que a Oi fez? Suspendeu provisoriamente o processo de arbitragem. Suspendeu provisoriamente o processo de arbitragem. Mas se as coisas não fluírem bem, ela vai retomar a arbitragem, a Oi vai retomar a arbitragem contra a Anatel, né? A Oi quer incluir nessa discussão também os 7 bilhões de multa que ela terá que pagar para a Anatel, né? Isso também a Oi quer colocar neste pacote. Vamos seguir acompanhando esse assunto nos interessa. Assim como nos interessa o processo judicial que está sendo movido pelo Instituto Empresa contra a Oi e contra a VIX. Em 31 de agosto, 200 aí acionistas estão representados pelo Instituto Empresa. O escritório de advocacia contratado pelo Instituto Empresa moveu uma ação judicial pedindo, em caráter de urgência, que a Justiça observe alguns elementos que eles elencaram na petição. E o que se espera com isso? Que se levante provas, que se mostre, se for o caso, que houve algum problema, tanto da parte da Lix como da parte da Oi, e que esse problema levou o investidor a erro, e então que essas empresas sejam responsabilizadas e os investidores sejam ressarcidos, né? Essa é a ideia.
Se você ainda não aderiu, estamos abrindo uma janela de oportunidade, o Instituto Empresa está abrindo uma janela de oportunidade para você aderir a esse processo judicial. Então, aqui na página dos comentários, eu estou deixando o link para você acessar e fazer parte deste processo que já foi dado entrada em 31 de agosto. Se tem interesse, acesse o link, veja o passo a passo para se inscrever e aderir a este processo judicial, certo? Se tiver dúvidas, deixe suas perguntas aqui e nós, com a participação do Instituto Empresa, estaremos tentando responder as suas dúvidas, certo? Mas essa é uma oportunidade que a gente entende que é importante, tá? Para buscar uma reparação por conta de algo que realmente acho que foi grave da parte da Oi, do ponto de vista de nos induzir a acreditar em um mundo que não era verdadeiro. Então, nós acreditamos em toda a ladainha do Rodrigo Abreu nas suas apresentações e depois fomos surpreendidos com um movimento completamente contrário ao que nós acreditávamos, e que ele nos levou a acreditar. Olha, o dirigente do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, não descarta mais aperto e concorda com previsão de juros altos por mais tempo. Quem disse isso foi Susan Collins, e ela comentou sobre a manutenção do compromisso do Fed com relação a trazer a inflação o quanto antes para próximo da meta de 2% ao ano. Segundo ela, embora os dados recentes tenham sido animadores, a inflação continua elevada. Alguns componentes importantes ainda não registraram uma melhora sustentada, e ela destacou que a atividade econômica dos Estados Unidos continua crescendo acima da tendência, ponderou que está otimista. A estabilidade de preços pode ser restaurada com aumento apenas modesto na taxa de desemprego. Essa fase da política monetária requer paciência considerável, disse ela. É o que nós entendemos também. A gente acredita que é preciso paciência. Se o Federal Reserve pesar muito a mão, pode causar um grande estrago na economia americana. Isso não vai ser bom para ninguém. Isso não vai ser bom para ninguém. Sobre este tema, agora recente, o Paul Krugman, ele fez comentários a respeito desse assunto da alta dos juros, né? Então ele disse assim: os juros altos não estão afetando o crescimento econômico dos Estados Unidos, e isso tem se repetido em outros lugares do mundo também. Ele esteve agora, recente, no Rio de Janeiro, numa conferência para se discutir desafios da economia mundial. Então, ele destacou que sempre houve medo de que os bancos centrais exagerassem, porque os efeitos da alta demoram a ser sentidos em relação aos juros. E quando aparecem, a economia já está sufocada. Mas não vimos recessão até agora. A economia tem sido admiravelmente resiliente à alta de juros. O fato de a economia não ter desacelerado com a alta dos juros faz com que os bancos centrais tenham medo de reduzir as taxas. Então, talvez tenhamos que viver com juros altos por mais tempo. Está cada vez mais difícil pensar em queda em taxas de juros, e as taxas de longo prazo sobem, refletindo essa expectativa. Krugman lembrou que as medidas de proteção social e econômica adotadas pelos governos durante a recessão por conta da pandemia, geraram uma situação em que a capacidade de produção da sociedade foi reduzida, mas não o consumo. Inevitavelmente, isso geraria pressões inflacionárias. Eu acrescento a isso a disrupção das cadeias produtivas, que também geraram pressão inflacionária por falta de atrasos na entrega de produtos, de componentes, né? Tudo isso fez encarecer os preços, né? Poucos lugares do mundo, disse Krugman, não experimentaram ou ainda estão experimentando uma pressão inflacionária. Passada essa fase, a questão era quão difícil seria reduzir a inflação a patamares aceitáveis. Nos Estados Unidos e Europa, não tínhamos inflação como essa desde os anos 80. Controlar, portanto, isso exige muita, vamos dizer assim, muita perseverança. Nos Estados Unidos, estamos vendo uma acelerada queda da inflação,
até aqui sem desempregos, do ponto de vista sistêmico, sem sinal de que a economia esteja sendo afetada. Com relação à taxa de juros do Brasil e de outros países, ele disse que nenhum banco central, não acho que nenhum dos bancos centrais tiveram muitas alternativas diante da alta da inflação. Parecia que não era o resultado de aquecimento da economia, mas mesmo assim, se as economias não sofreram uma recessão com as taxas elevadas, isso parece sugerir que essa alta de juros básicos era necessária. Então, é uma medida que os bancos centrais usam, é uma medida coerente, a alta de juros, mas a gente sempre vem dizendo aqui, desde março, mais ou menos, que concordamos com alguns estudos feitos por economistas na Europa, de que é preciso entender que essa resiliência inflacionária tem a ver com as cadeias disruptivas, da disrupção das cadeias produtivas globais, que essa inflação tem ainda um impacto provocado pela pandemia, e que esses problemas estruturais demandarão um certo tempo para entrarem numa normalidade novamente, e que, portanto, não adianta apenas subir os juros sem levar em conta esse outro lado da questão. Eu acho que esse é o desafio, essa é a questão que precisa ser entendida para que um estrago não seja causado nas economias do mundo por conta desse olhar apenas de subir os juros e derrubar a inflação, acreditando que não há outros elementos que justifiquem, inclusive elementos externos, que justifiquem essa escalada da pressão inflacionária. Nos parece que no mundo inteiro essa pressão inflacionária já vem caindo, isso é muito bom, né, a patamares muito já próximos de uma certa normalidade. Pesar a mão significa, talvez, gerar efeitos colaterais que podem causar muito mais prejuízos do que benefícios. Então, é preciso estar atento a isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus